Estamos numa noite tão preciosa na Tua presença. O Senhor já tem nos abençoado, já tem derramado a Tua graça, a Tua presença. Te pedimos que, onde o Senhor encontrar uma boa terra, um coração aberto, sedento pela Tua palavra, com fome, com sede de Ti, que o Senhor derrame de forma abundante, revele a Tua palavra, para que todos entendam e para que todos a pratiquem, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos aprender muitas coisas com esse texto, com essa palavra. E a igreja de Filadélfia, que esse texto é dedicado, foi escrito, ela estava em uma cidade que era um local muito privilegiado. E uma cidade que prosperava, porém a igreja ela tinha dificuldades econômicas, era uma igreja pequena, era uma igreja perseguida, era uma igreja que falsos ensinos tentavam entrar dentro dos irmãos. O mundo olhava para ela, a sociedade olhava para ela como uma igreja fraca, sem força, sem influência. Se fosse nos dias de hoje, diríamos que ela não era uma igreja relevante, não era uma igreja influente. Mas quando o olhar de Deus está para essa igreja, a gente vê uma palavra diferente. A gente vê um olhar de Deus enxergando algo que muitos não conseguiam enxergar. E nós vamos aprender 4 coisas aqui nessa passagem. E a primeira delas, esse primeiro ensino que nós vamos ter que colocar no nosso coração, é que nós não podemos olhar para as nossas fraquezas. Todos têm fraquezas. Dentro das 7 igrejas que existem cartas no livro do Apocalipse, Filadélfia era a melhor. Geralmente a gente olha como as outras 6 igrejas como igrejas que não prestavam, que não eram igrejas. Porém o Senhor as trata como igreja, que existem falhas, existem pecados, e sempre as chama ao arrependimento. Mas a igreja da Filadélfia, Deus não enumera pecados, mas Deus destaca fraquezas. E muitos de nós temos dificuldade de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer que nós não somos super-heróis, não somos super-homens, super-mulheres, que nós enfrentamos lutas, dificuldades, que nós choramos, que muitas vezes nós queremos fazer algo e não conseguimos, que em muitos momentos da vida a gente se vê em apertos, em locais que nos espreme, nós somos como uvas que são lançadas para serem prensadas. E isso não é algo ruim, porque a melhor igreja que é relatada no livro de Apocalipse, Deus diz que ela era fraca. E nós temos fraquezas, porém nós não podemos olhar para as nossas fraquezas. Nós temos que reconhecê-las, mas o nosso olhar não deve estar nela. A palavra diz que ela era pequena, que ela era sem influência, que ela era formada por discípulos pobres ou escravos. Seriam pessoas que as igrejas da modernidade não gostariam de ter. Não eram empresários, não eram ricos, não eram influentes, não tinham seguidores. Eram pessoas anônimas, simples, humildes, pobres. Mas formavam essa comunidade, essa igreja. Ela também relata que havia muita oposição na cidade, oposição à igreja. Mas mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo oposições, e você deve em muitos momentos sofrer isso por causa da sua fé, Deus faz a promessa que lhe daria proteção nos dias difíceis. E você tem que crer nisso. Mesmo no meio das suas provações, mesmo no meio das suas tribulações. Não sei qual é, porque são muitas pessoas aqui.
eu não tenho a capacidade de conhecer o coração, a intimidade, a vida de cada pessoa que está aqui, de cada discípulo que está aqui. Mas o nosso Deus, que conhece todas as coisas, a palavra diz que o olhar de Deus está por toda a terra. E Ele conhece tudo. O Espírito Santo, Ele sabe exatamente a dor que você enfrenta, a tribulação que você vive, a perseguição, a dor, o sofrimento, a angústia, tudo que você está vivendo. Ele conhece tudo isso. E você precisa crer na palavra de Deus e saber que Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você no tempo dessa angústia, no tempo dessa dor. Não olhe para a sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ele diz: quando eu estou fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando o mundo olha para nós, quando o diabo olha para nós e ele vê alguém fraco, ele pode até se alegrar por causa disso, ele pode achar que está atingindo, que está tocando, que está ferindo, que está derrotando aquele. Mas quando há um homem, uma mulher temente a Deus, servo do Senhor, que se coloca na posição de fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele. Então crê nessa palavra, mesmo diante das suas fraquezas. Não olhe para as suas fraquezas, olhe para o poder de Deus. Amém? O segundo ensinamento que nós temos é que essa igreja precisava olhar para as oportunidades, porque Deus colocou uma porta aberta na frente dela. Irmão, entenda algo: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Deus é soberano em todas as coisas. Se Deus abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. O verso 7 vai dizer isso: eu abri uma porta e ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Entenda as oportunidades que você tem. O problema nosso é que Deus fecha muitas portas e nós insistimos em abrir. Deus fecha muitos caminhos para você e você às vezes não entende, acha que Deus é ruim, acha que Deus não está se importando com você. Mas Deus está fechando uma porta porque Ele não quer que você entre, porque Ele sabe o melhor que é para você. Se você tem orado por algo, tem colocado algo diante de Deus, e Deus não tem permitido você fazer, entenda: Deus fechou uma porta. Não seja insistente no caminho que Deus não quer que você ande. A pior derrota que nós podemos ter é sermos vitoriosos onde Deus não quer que sejamos. Você dá a grande vitória: eu tive neste lugar, mas Deus não mandou você ir para lá. A melhor coisa é você caminhar em um caminho que Deus escolheu. Em muitos momentos você vai estar no meio de uma terra em que você olha como Ló olhou para Sodoma e vê uma terra muito próspera, muito bonita, muito atraente. E Abraão olhar para o outro lado e ver um deserto sem riqueza, sem prosperidade, sem nada. E nós estamos caminhando na nossa vida em busca de terras boas, não entendendo que quem necessita da terra não é você, mas a terra é que precisa da sua presença lá. Porque Deus tirou Abraão de um lugar próspero, Deus tirou Abraão de um lugar de riqueza, um local onde ele havia estabelecido com a sua família, estava muito bem, obrigado, com a vida que muitos desejavam ter. Aí Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, no meio dos teus pais, eu vou te levar para uma terra. Mas Deus não mostra qual é a terra, porque se Deus diz qual é a terra, Ele não ia, porque a terra não era um lugar abençoado. A terra tinha sido formada por uma pessoa que tinha sido amaldiçoada, a terra de Canaã. Maldito seja Canaã, teu filho. Uma terra amaldiçoada. Quando Josué manda os espias até aquele local, e eles veem que há gigantes, mas a terra ela é boa por quê? Porque ficou próspera e abençoada depois que Abraão chegou lá. Então não olhe a sua vida
Não insista em caminhos que Deus não quer que você ande por ele. Existe uma porta aberta que Deus abriu, é para você passar por ela. Mesmo que seja contra a sua vontade, mesmo que você esteja ali lutando, não quer entrar por essa porta. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Deus abre a porta do perdão, e você tem que entrar por essa porta. Nós queremos? Não, nós não queremos. Nós queremos vingança, e nós usamos a palavra de Deus muitas vezes para justificar o nosso sentimento. Quem te feriu, quem te fez mal, você quer que ele prospere, seja abençoado? Não, nós queremos que eles sofram. Nosso coração quer isso. Alguém que te prejudicou, você quer que ele se ferre lá na frente. É isso que você quer, é isso que o nosso coração quer. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, do nosso alimento diário, e o Senhor fala conosco: orem pelos seus inimigos, por quem te fez mal, abençoe cada um deles. Nós queremos? Não. Mas Deus abriu uma porta para você passar, e eu não quero entrar por ela. E diante de Deus você não deve ter um coração mentiroso. Quando Deus falar algo com você, você olhar e você vai dizer: Senhor, eu não quero entrar por essa porta. O meu coração quer que essa pessoa que me fez mal, ou tem me feito mal, que a vingança do Senhor possa chegar sobre a vida dele. Eu quero que a tua mão pese sobre ele. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele se esborrache, que ele quebre a cara. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Eu quero isso, Senhor. Mas o Senhor abriu uma porta do perdão para que eu possa entrar. Ela está aberta para mim. Se eu passar por ela, é como o apóstolo João diz: aquele que entra pela porta entrará e sairá e encontrará pastagem. Quando você entra pelas portas que Deus abre, sempre há pastagem, sempre há bênção para você. Não lute para ficar no meio desse deserto, entre por essa porta, mesmo contra a sua vontade. Se Deus fecha uma porta, não esteja insistindo. Tem pessoas que estão tentando usar chaves e tentar desmontar essa porta, tentar quebrar, usar ferramentas de todas as formas, porque você quer entrar por esse caminho. Nós queremos passar por ela, e Deus está te dando uma oportunidade de você caminhar debaixo da sua vontade. Há uma porta aberta, e há também uma porta fechada. Você precisa entender o caminho que Deus está te levando. Às vezes parece ser caminhos difíceis, parece ser um deserto seco, mas se Deus te levar para o deserto, vai ter água, vai ter pão, vai ter presença todos os dias. Você consegue entender isso? Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. O verso 7 diz: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. É o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Jesus, ele é a nossa garantia. Quem te prometeu? Eu vi uma palavra muito linda. Diz que Jesus, Deus ele é fiel e justo para perdoar pecados. E o pastor trazia uma reflexão que eu nunca tinha me atentado para isso. Ele disse que Deus é fiel, o Senhor é fiel, e que Ele é justo para perdoar o pecado.
Mas pense comigo em um crime muito terrível. Um crime cometido contra uma criança. Um criminoso sequestra uma criança, a abusa sexualmente por dias, depois tira a vida dessa criança. Imagina essa pessoa chegando diante de um juiz. Ele se apresenta para ser julgado. Em alguns países ele seria condenado à morte. Em outros pegaria prisão perpétua. No Brasil cumpriria 30 anos. E imagina esse homem criminoso que sequestrou uma criança, abusou sexualmente por dias, depois tirou a vida desse inocente. Ele chega diante desse juiz, se arrepende, e o juiz diz assim: o teu crime está perdoado, volte para casa. Você acha isso justo? Sim ou não? Não. Não é justo. Mas como nós podemos entender isso? Que a palavra diz que Ele é justo. E isso não é justiça, isso é injustiça. Dentro do nosso coração humano, isso é injustiça. Mas, da mesma forma que a palavra diz que há um justo juiz sentado no trono, julgando o nosso pecado. Aleluia. Ao seu lado está o Cordeiro de Deus. Ele é tudo que nós precisamos. Quando o justo juiz diz que o salário do pecado é a morte, o Cordeiro de Deus apresenta o sangue do sacrifício. E Ele transfere a culpa do nosso pecado para o seu Cordeiro. E Ele é justo para perdoar o nosso pecado, porque Ele entregou Jesus no nosso lugar. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus Cristo. Ele é a nossa garantia. Quando João diz que esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi, Cristo tem nas suas mãos aquele que é santo, que é verdadeiro, tem todo o poder e autoridade, e quem faz as promessas é alguém que é santo e alguém que é verdadeiro. É essa pessoa que é a nossa garantia. É a mesma pessoa que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, que diz que a Ele pertence o querer e o realizar, é através dele. Que é através dele que o mesmo apóstolo Paulo diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus. Ele é tudo que você necessita. É dele que você precisa na sua casa. É dele que você precisa para te dar alegria. É dele que você precisa para te dar paz. É dele que você precisa para te dar cura. É dele que você precisa para realizar um milagre. É de Jesus que você precisa para te perdoar os pecados. É de Jesus que você precisa para te dar a vida eterna. É nele, ele é a nossa garantia. As promessas que ele faz não são promessas falsas, não são mentirosas. Diz que ele é santo e verdadeiro. Então, se ele prometeu, ele é justo, ele é verdadeiro para cumprir as suas promessas. E o quarto ensinamento, no verso 12, quando diz: o vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão
da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu nome. Jesus, no verso 11, ele ordena que a sua igreja permaneça fiel até a sua vinda. Eis que venho sem demora. Eis, olha, fiquem preparados, eu venho sem demora. Ele está dizendo para você permanecer fiel, porque Ele tem recompensa e herança para você. Esse é o quarto ensinamento. Permaneça fiel até quando? Até a vinda dEle. E o vencedor será como uma coluna no santuário de Deus. Entenda que Ele fala isso para a cidade de Filadélfia, uma cidade situada próximo a vulcões, onde haviam muitos terremotos. Era uma cidade insegura. E para esse povo que está acostumado com insegurança na cidade, ele diz assim: olha, vocês serão como uma coluna no meu santuário. Vocês serão firmes, inabaláveis. Vocês permanecerão ali de pé. Havia um louvor muito antigo. E quando aí eu olho já para Jane, né? É por causa do louvor. Que a gente cantava quando eu me converti. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanecem para sempre. O vencedor será essa coluna. Você terá uma vida firme. Você não vai ter vida de inconstância. Pessoa que uma hora crê que está salvo, uma hora está condenado, uma hora eu estou com Deus, outra hora eu estou com o mundo. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje eu tenho fé, tenho esperança no Senhor, amanhã eu não tenho. Hoje eu estou em paz, amanhã eu estou completamente atordoado, atormentado. Não, mas são pessoas firmes, sólidas, como uma coluna no santuário de Deus. E Jesus promete um novo nome. Você terá um novo nome. Qual foi o nome que o mundo te deu? Qual foi o nome que a vida de pecado te deu? Quando falavam de Zaqueu, chamavam de Zaqueu o publicano, Zaqueu o corrupto. Qual o mundo que o pecado, qual o nome que o pecado te deu? Qual é a marca que tem na sua vida? Deus te dá um novo nome. Não olhe para as suas fraquezas. Não importa o quanto de pecado você cometeu. Não importa até onde você foi. Não importa até onde você mergulhou. Quando você se aproxima de Jesus, Ele limpa a sua vida. Ele te dá um novo nome. E aqui eu termino, relembrando vocês que a porta que está aberta para você jamais será fechada. E a porta que está fechada jamais será aberta. Você tem oportunidade de fazer a vontade de Deus. Relembrando você que você tem fraquezas, mas não olhe para elas. Olhe para quem sustenta as tuas forças. Olhe para o Senhor. Dizendo também que Cristo é a nossa segurança. E que nós receberemos recompensa e herança se ficarmos fiéis até a sua vinda. E um texto para a gente finalizar, de Isaías 40, e quero que você fique de pé. Eu vou ler para você. Isaías 40, versículo 31. Diz que os que confiam no Senhor. Quantos confiam no Senhor aqui? Diga glória a Deus.
eles renovam as suas forças. Talvez você chegou aqui fraco, sem forças, sem ânimo, sem coragem, sem vigor. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E com as forças renovadas voam alto como as águias. Quando nós renovamos a nossa força no Senhor, nós conseguimos voar tão alto que passamos as nuvens, passamos as tribulações, as dificuldades e sobrevoamos e passamos a trilhar o nosso caminho acima das tempestades. Porque nós confiamos no Senhor, nós chegamos fracos e renovamos as nossas forças. E começamos a experimentar milagres. Porque o texto continua dizendo que aqueles que correm não se cansam. É correr sem se cansar. É você conseguir ter uma vida de milagres com o Senhor, de sobrenatural, porque o natural é você correr e cansar. O sobrenatural, quando você está revestido do Senhor, é correr e não cansar. É você estar descansado. Pastor, como é possível eu passar tanta tribulação, tanto sofrimento, tanta dificuldade e não cansar? Diga, porque você está descansando no Senhor. Você aprendeu a descansar em Deus. E finaliza dizendo: caminham e não desfalecem. Você anda no sobrenatural de Deus. Você passa a não viver mais uma vida natural, mas os milagres, uma vida sobrenatural do Senhor. Mas isso é só para aqueles que confiam no Senhor. E talvez você tenha chegado aqui fraco, em alguma área da sua vida. Fraco na família, com fraquezas dentro da sua casa, onde você não consegue mais lutar, onde você não consegue mais ter esperança, onde você não consegue mais visualizar nada. Talvez a sua fraqueza não seja na família, mas seja nas finanças. Você está fraco, enrolado, não consegue ver saída. Mas muitas pessoas estão bem na família, bem nas finanças, mas não têm paz, estão fracos nas suas emoções. Tem angústias, tem dores, tem sofrimentos na sua alma. Ali está a sua fraqueza. Outros, a minha fraqueza está na minha caminhada ministerial. Eu não tenho mais forças para continuar. Se eu passar de um por um em cada cadeira e perguntando onde está a sua fraqueza, você vai revelar alguma coisa, você vai dizer algo. Eu quero desafiar você a confiar no Senhor. E eu quero orar hoje somente por aqueles que precisam ter as suas forças renovadas. Há um outro texto que diz que o Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se eu perguntar para você quanto que é 10 vezes 0, você vai dizer quanto? 0. Quanto é 20 vezes 0? 0. Então como que Deus vai multiplicar aquilo que não existe em mim? É a mesma coisa quando Deus olha para Gideão e diz assim: tu és um poderoso guerreiro. É Deus fazer um milagre na sua vida.
Não há pão no deserto, cai pão no deserto. Não há água no deserto, brota da rocha água. Não há roupa, a roupa cresce. Não há sandália, elas não se desgastam. Deus multiplica aquilo que nem existe em nós, porque Ele é a fonte de tudo. Então só você que precisa ter suas forças renovadas, corre aqui na frente. Nós vamos orar por você. Só você que em alguma área da sua vida, você precisa ter suas forças renovadas, voar alto como as águias, correr e não se cansar, caminhar e não desfalecer. Você precisa do seu vigor multiplicado. Deus vai fazer milagres na sua vida. Pode vir mais à frente, pode vir mais à frente. Deus vai transformar. Porque hoje você não olha para a sua fraqueza. Hoje o teu olhar não está na fraqueza, não está na sua dificuldade. O teu olhar hoje não está na tua angústia. O teu olhar hoje não está na tua dor. O teu olhar, a tua confiança está em Deus. Está no Senhor, que pode todas as coisas. O teu olhar está em Cristo, que te faz mais que vencedor. Coloque a sua mão no coração. Vamos louvar ao Senhor.